Bom, mas de forma geral a gente pode pensar assim, que o fármaco liga no receptor e aí ele vai conseguir fazer o seu efeito, tá? E aí, gente, isso aqui é o grande segredo do negócio, né? O modelo é chave e fechadura. Isso é uma coisa muito inteligente, né? O nosso organismo é fantástico, porque cada fármaco vai agir em um local diferente. É claro que a mesma classe não, né? Se a gente tem os analgésicos vão agir tudo no mesmo local. Mas, por exemplo, um analgésico e um benzodiazepínico, cada um vai agir no seu lugar. Então, existe a fechadura e existe a chave, né? Então a chave tem que encaixar na fechadura para fazer efeito. E hoje, a partir de hoje, né, para quem não sabe medicamento, ou para quem sabe, sempre coloca aí uma coisa na cabeça de vocês. Hoje vocês vão perceber que medicamento não inventa nada. Medicamento tem só duas coisas que o remédio vai fazer. Ou ele vai aumentar a ação de uma substância endógena do nosso corpo, ou ele vai bloquear essa ação, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa fechadura aqui seja um receptor GABAérgico. A chave é o neurotransmissor GABA, certo? Então, quando o GABA liga no receptor GABA, ele vai fazer o efeito. O que vocês vão aprender hoje? Por exemplo, os benzodiazepínicos, alprazolam, midazolam, é, clonazepam, esses medicamentos, não é que eles ligam no receptor e faz um outro efeito, não. Simplesmente, quando eles ligarem nesse receptor, o que eles vão fazer? Aumentar a atividade do GABA, e o GABA, com a atividade aumentada, vai fazer a ação do GABA. Então, os benzodiazepínicos nada mais são do que fármacos que irão aumentar a ação de uma substância endógena, né? Vai fazer com que o GABA funcione mais. Essa é a verdade. E, por exemplo, vamos pensar num fármaco agora para pressão arterial. Vamos supor que esse receptor aqui, ele seja a fechadura lá do teu coração, o receptor beta 1 do coração. E a chave para esse receptor beta 1 chama-se adrenalina. Olha que legal. Toda vez que a adrenalina ligar no receptor beta 1, o coração aumenta a frequência cardíaca. Então, por exemplo, atenolol, propanolol, nebivolol, todos esses que são os chamados beta-bloqueadores, nada mais vai ser do que uma chave falsa. A chave que vai conseguir ligar, entrar naquela fechadura. A gente sabe que tem chaves que conseguem entrar na fechadura, mas não abre a porta, né? Ou seja, o nebivolol, por exemplo, o atenolol, o propanolol, o que eles vão fazer? Eles vão entrar na fechadura, vão bloquear a entrada da substância verdadeira. Qual seria a substância verdadeira? A adrenalina, né? Então vocês vão ver que os medicamentos eles vão trabalhar assim. Ou eles vão imitar o sistema fisiológico, que é aumentando a ação de uma substância endógena, ou ele vai bloquear a ação dessa substância endógena. Uma coisa também que é interessante é isso aqui. Quando a gente fala em eficácia, esse medicamento é eficaz. O que é isso, medicamento eficaz? O medicamento eficaz é o medicamento que é capaz de produzir uma resposta desejada, né? Então, se eu estou tomando remédio para baixar a pressão arterial, para diminuir a pressão arterial, o que acontece? Ele é um medicamento eficaz. Por que ele é eficaz? Porque ele está sendo benéfico para a medicação. Então, ele está sendo eficaz. A eficácia tem a ver com a atividade intrínseca. Então, um fármaco que consegue ativar todos os receptores, ele tem uma atividade intrínseca igual a 1. Então, a eficácia dele é 100%. Um fármaco que não consegue ativar todos os receptores, a atividade intrínseca dele é menor do que 1. Então, a eficácia é menor do que 100%, né? Então, por exemplo, a codeína tem a eficácia de 50% e a morfina tem uma eficácia de 100%. Mas os dois são eficazes, né? O que está tendo a diferença aqui vai ser o quanto ele é eficaz. A pergunta aqui em relação à insulina, a insulina, pessoal, é a mesma coisa. Existem vários tipos de
de insulina. O que muda, né, de uma insulina para outra, se vocês forem só estudar insulina, vocês vão ver que é a meia-vida, né? A gente tem insulina que pode ser dada aí uma vez ao dia, que ela vai ficar mais tempo no corpo, principalmente agora essa de liberação controlada, que vai liberando, né, devagarzinho no corpo da pessoa, ou a gente tem insulina que vai ter que ser administrada várias vezes ao dia, porque a meia-vida é. Mas a insulina, gente, ela é uma reposição. O que que acontece? O indivíduo, ele não produz essa substância endógena, né, chamada insulina. O pâncreas não produz a insulina. A insulina é uma substância natural. Então, quando a pessoa injeta insulina nela, ela já está injetando a substância natural do corpo. Também não está inventando nada, né? Está simplesmente injetando insulina. Porque a pessoa que toma insulina é porque o pâncreas não produz a insulina, né? Agora, quando não é insulina, já é um tratamento para diabetes tipo 2, né? Já é um outro mecanismo de ação. Eu posso também ensinar como é que funciona. Mas aí, o que que vai acontecer? Ele vai fazer com que os receptores lá para a insulina, eles começam a enxergar melhor a insulina produzida pelo corpo. A gente fala que a pessoa ela fica com. Nossa, agora sumiu a palavra aqui. Resistente à insulina, né? Então, quando é diabetes tipo 2, a gente diminui a resistência à insulina. O que que é isso? O remédio, ele vai lá no receptor de insulina e fala, olha, enxerga melhor essa insulina, tá? Mas a gente pode explicar depois com mais calma a insulina. Quem está com dúvida, tá? Pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu explico lá por lá, senão não vai dar tempo. Mas é isso, tá? Então, a eficácia vai ser isso. Porque a gente vai ver que o medicamento ele pode ser eficaz, mas ele pode ser mais ou menos potente, né? Mais ou menos potente, por exemplo. E aí a gente vai aprender a potência. O que que é potência? Quando fala, um remédio ele é mais potente que o outro. A gente só consegue ver potência quando a gente compara dentro de uma mesma classe, né? Então, na classe dos beta-bloqueadores, qual é mais potente ali? Na classe dos benzodiazepínicos, qual é mais potente ali? Aí a gente consegue ver isso. A potência é a capacidade que o fármaco tem de começar a fazer pelo menos 50% do efeito máximo. Então, vamos supor que ele tenha que atingir 30 miligramas no sangue para fazer 50% do efeito máximo, né? Se o máximo é ativar todos os receptores, se ele ativar a metade dos receptores, ele já fez a metade da potência. E aí, a potência tem a ver com a dose do remédio. Então, por exemplo, dentro de uma mesma classe, aquele remédio que tem uma dose menor, ele sempre vai ser o mais potente. Mas não quer dizer que ele é o mais eficaz. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um medicamento X que com 5 miligramas ele consiga fazer a metade da ação. E a gente tem outro medicamento que ele precisa de 20 miligramas para fazer essa metade da ação. O que que quer dizer? Que o que tem uma dose menor, ele é mais potente. Mas pode acontecer assim também, ó. Um fármaco com uma dose de 5 miligramas, ele consiga ativar dois receptores. O outro fármaco, com a dose de 20 miligramas, ele consegue ativar todos os receptores, né? Ou seja, o de 5 miligramas, ele é mais potente, porque precisou de uma dose menor para fazer efeito. Mas o de 20 miligramas, ele atingiu todos os receptores, ou seja, ele é mais eficaz. Ele é menos potente, mas ele é mais eficaz, né? Então, a potência sempre tem relação com a dose. E a eficácia sempre tem ação com o efeito que o medicamento está fazendo. Então, o fármaco, ele pode ser, como eu estou dizendo, menos potente e mais eficaz, ou ele pode ser mais potente e também mais eficaz, né? Estão conseguindo compreender isso, né? Vou tentar, vou repetir. A gente pode ter um fármaco de 5 miligramas, que com 5 miligramas ele já tem uma certa ação, mas não é uma ação total. E a gente tem um fármaco que com 20 miligramas
ele vai ter ação total, ou seja, o de 5 miligramas, ele é mais potente, mas o de 20 miligramas é mais eficaz. A potência tem a ver com a dose, e a gente só consegue comparar potências dentro de uma mesma classe de medicamentos, né? Não tem como a gente falar que o atenolol é mais potente que o captopril. Não tem como, porque o atenolol é beta-bloqueador, o captopril é inibidor de ECA, né? O atenolol age em receptor beta-1, o captopril age em enzimas, né? Cada um tem um mecanismo de ação. Não tem como comparar a potência. A potência só se compara dentro de uma mesma classe, mas a eficácia não. Porque qual que é a eficácia desses dois? Diminuir a pressão arterial, né? Então, a eficácia, a gente até consegue comparar com classes de medicamentos diferentes, mas a potência não. A potência é sempre na mesma classe. E aí, a gente, quando vai medir o índice terapêutico daquele medicamento, o quanto aquele medicamento é seguro, né? Quanto que aquele remédio, né? Ele pode ser tomado naquela dose que está escrito na bula. A gente vai precisar dessas informações que a indústria farmacêutica testou, né? Primeiro, quando é referência, nos animais, né? Depois, quando não é referência, não houve esse teste, né? Porque só foi feito o teste de bioequivalência, que vocês viram ontem. Então, isso aqui que vocês vão ver agora é feito só no referência. Primeiro, a gente tem que descobrir a dose efetiva 50%. Então, você vai lá e descobre qual que é a dose para fazer efeito em 50% da população exposta. Então, vai lá e coloca 20 ratos, né? Dá a dose de 1 miligrama. Nossa, 1 miligrama só fez efeito em 2 ratos. Ah, não é essa a dose. Aumenta a dose, testa os 5 miligramas. Agora fez efeito em 5 ratos. Ratos são 20, né? Tem que fazer efeito em 10, pelo menos. Também não é essa a dose. Aí eles vão lá e descobrem a dose. Vamos supor que a dose é 20 miligramas. A dose de 20 miligramas já consegue fazer efeito na metade da população exposta de animais, né? Então, a gente consegue descobrir a dose de 50%. Depois, eles têm que achar a dose letal. Qual que é a dose letal que vai matar 50% dos ratos? Se 20 miligramas é a concentração efetiva, é claro que 20 miligramas não vai ser a dose letal, vai ter que aumentar. Aí eles vão lá dar 30 miligramas, ver quanto que mata dos ratinhos, né? Tem que matar 10, não matou. 50 miligramas, também não matou 10. 100 miligramas, matou 10. Então, olha que interessante. A dose efetiva é 20, a dose letal é 100, né? Tá até longe. Então, o que acontece? Desse jeito, a gente consegue calcular o índice terapêutico, que é quando a gente vai dividir a dose letal pela dose efetiva. Através desse índice terapêutico, a gente consegue descobrir a margem de segurança desse medicamento, o quanto esse remédio é seguro, né? Quando o remédio é perigoso, que nem um carbonato de lítio, é que a dose letal é muito próxima da dose terapêutica, né? Quando uma pequena variação já vai matar o indivíduo, esse medicamento ele é considerado perigoso. Esse remédio ele é considerado com uma margem de segurança curta, e aí o indivíduo precisa de fazer a monitorização terapêutica, precisa de retirar o sangue desse indivíduo e ver qual é a concentração no sangue que está ali. Aquela concentração tem que ser condizente com a janela terapêutica que a gente viu ontem. Qual é a faixa terapêutica ideal para que não ocorra o processo de intoxicação? Tem um outro medicamento que hoje está saindo bastante do mercado porque ele é bem perigoso, é a varfarina. A varfarina, a dose letal dela também é muito próxima da dose terapêutica. Um pouquinho a mais de varfarina, a pessoa tem hemorragia, né? Então, também é um remédio onde um pouco aumento de dose vai fazer com que a dose letal fique próxima da dose terapêutica. Também é necessário fazer monitorização terapêutica. Então, quando você fica sabendo que uma pessoa faz esse tipo de monitorização, é porque ela faz uso de medicamentos considerados perigosos, né? É isso.